Fala, torcedor tricolor. Fluminense venceu o Madureira ontem por 1-0 com o gol do Lelê. Ele que está brigando pela artilharia do Campeonato Carioca. Bora dar uma olhada aqui do que a mídia esportiva está falando dessa partida e também desse próximo jogo, decisão, primeira partida da final, né, da Recopa Sul-Americana contra a LDU. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Aproveitar aqui e já deixar os créditos ao Show do Esporte da Bandeirantes, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Esse jogo impressionante. O Flu joga bem com esse time alternativo. Até o treinador era alternativo, é o Eduardo, que é o assistente do Fernando Diniz. O time se mexe bem, eu gosto desse time mais jovem, o time interessante, o time que, na minha opinião, ele marca melhor, porque, claro que quando você tem o Paulo Henrique Ganso, você tem mais qualidade, mas você perde na marcação. E você sabe o que é que eu penso de futebol. Quando você perde na marcação, a tua chance de ser derrotado é uma chance grande. Ah, então, mas eu sou pra loucura, que nem o Diniz, vamos pra cima. Você vai pra Ganso cima. Tinha que estar na seleção brasileira, se não fosse o joelho lá. O Ganso tinha que estar na seleção brasileira, pelo amor de Deus. Seleção brasileira jogando com 10. Adoro. Não, e olha só, e o Diniz na seleção brasileira. Adoro também, não deram tempo pro Diniz. Mais um pouquinho de Diniz, nós íamos estar disputando com o Chile. Nós já estamos mal mesmo, vamos pras cabeças. Nós íamos estar disputando com a Bolívia. Vai ser lindo, lindo. Xiii. Nossa, mãe do céu. Mas esse time foi interessante, gostei. Venceu. O time do Madureira não é ruim também não, hein? É um time que se mexe bem, quando avançou a marcação, quando acreditou, poderia até ter complicado um pouquinho mais a vida do Fluminense, que mesmo com times alternativos, tem um jogo a mais, é verdade, mas lidera o Campeonato Carioca, lidera a Taça Guanabara, bem interessante. Lidera a Taça Guanabara, porque no Rio de Janeiro, o primeiro turno tem título. O primeiro turno tem uma taça. É bem legal esse formato do Carioca, eu acho interessante, interessante. Eu não gosto muito de você dar taça para a final de primeiro turno, mas isso já é histórico lá no Campeonato Carioca e eu acho interessante. Por quê? Porque você termina o primeiro turno, ganha, leva a Taça Guanabara para casa. E você vê o Fluminense atual campeão, um ano passado, um ano aí inesquecível para o torcedor, com um elenco enxuto, né? E ainda assim o Diniz consegue essas alternativas, né? Embora você não elogie o Diniz. Não, mas pensa bem, o Diniz, ele tem muita proximidade, ele tem muita afinidade com o time do Fluminense. Então, como ele já está há bastante tempo no time do Fluminense, ele precisa de muito tempo para que os caras entendam o que ele quer, como é que ele gosta que o time jogue, e o time sabe o que ele quer, o time sabe exatamente como é que é a vida do Diniz, quais são as propostas, quais são os modelos que o Diniz propõe para que o seu time possa evoluir como equipe. Então, é mais tranquilo. Mas, repito, continuo a dizer, Diniz não passa nem na porta no time que eu for presidente. Mas como eu não sou presidente de time nenhum, muito menos do Fluminense, a gente está na torcida para que a equipe do Flu possa ir para a grande decisão da Recopa contra a LDU no jogo de ida, quinta-feira. Jogo possa difícil, trazer hein? Duro. LDU joga muito no contra-ataque, ou seja, vai usar o fato de estar em casa, mas tem a partida de volta, então é sempre um Fluminense muito forte. Bom, o Fluminense que segue aí buscando o terceiro título em sequência do Campeonato Carioca, mas o principal problema do time do Diniz chama-se clássico. O time não venceu os rivais diretos nos últimos 9 jogos. A última vitória diante dos outros 3 grandes do Rio foi na final do Cariocão de 2023, quando venceu o Flamengo por 4-1. Tá aí, galera, Fluminense venceu o Madureira ontem por 1-0, o gol do Lelê. Ontem com o time todo reserva, o Diniz poupando os titulares, já pensando nessa decisão na próxima quinta-feira contra a LDU. Após o jogo ali, o torcedor já mandou o recado, quinta-feira é guerra, Flusão vai com tudo e quem sabe, né, trazer um bom resultado dessa primeira partida jogando fora de casa. Ontem o Diniz estava ali na beira do campo, porque ele estava suspenso, não pôde comandar, não pôde ficar ali na beira do campo. Douglas Costa iniciando de titular pela primeira vez. O time reserva do Fluminense está dando conta do recado quando está jogando. E ontem foi mais uma boa vitória, apesar do Madureira ter assustado ali no finalzinho. Mas o importante foi que conseguiu esse resultado, essa vitória. Voltou novamente à liderança, só que o Flamengo ainda vai jogar, se não me engano, na terça-feira. Então vamos aguardar e agora o foco total é essa decisão aí na próxima quinta-feira contra a LDU. Uma revanche da LDU que já derrotou o Fluminense em finais, final da Libertadores e final da Sul-Americana. Então é uma revanche aí, o Flusão vai com tudo
em busca de uma vitória nessa primeira partida fora de casa, aí sim lá, força máxima, força total. É bem complicado jogar contra a LDU lá na sua casa, mas o Fluminense tem um time muito qualificado e eu acredito que vai trazer um bom resultado. Aí a decisão vai ser em casa, no Maracanã. O Fluminense tem tudo para conquistar esse título, mas é claro, né? A LDU é um time muito chato, apesar de não estar com o seu treinador, que foi o treinador que conquistou a Sul-Americana, né? O Zubeldia, mas assim mesmo é um time muito qualificado. Então vamos aguardar esse jogo aí da próxima quinta-feira. Agora o foco total, essa primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. Deixe sua opinião aqui nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.